Olá, meu nome é Laila Vilela, sou médica de formação e auditora fiscal do trabalho em Minas Gerais. Trabalho no projeto de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos longos e lisos, olhos castanhos, visto uma blusa aberta de fundo branco e estampa de flores coloridas, e aqui atrás uma parede branca com um quadro com a figura abstrata de quadrados pretos e vermelhos. E a gente tem a proposta aqui de dar seguimento aos nossos vídeos institucionais que vão te ajudar a fazer a adequada inclusão, né? E parte da inclusão depende de uma boa caracterização da deficiência de acordo com os critérios legais. Sendo assim, nós vamos falar de alguns conceitos aqui e em seguida, em cada um dos vídeos, vamos tratar de certos tipos de deficiências, né? Todos os que existem hoje, para a gente poder fazer esse enquadramento dentro das questões técnicas e também dos critérios legais. O primeiro ponto que a gente tem que tratar são os conceitos, né? A forma como a gente se comunica reflete muito os pensamentos que a gente tem. Então, quando a gente fala pessoa portadora de deficiência, como era na legislação antiga do Brasil, isso reflete um certo conceito em que o entendimento de deficiência está numa alteração corporal. A gente vai ver que esse conceito mudou, né? O termo hoje em dia utilizado é pessoa com deficiência e a sigla é PCD. Muita gente fala em pessoa com necessidades especiais, pessoas especiais, e esse tipo de termo não é adequado. Por quê? Necessidades especiais todos nós temos em alguns momentos da nossa vida. Então, se a gente está gestante, por exemplo, temos necessidades especiais. Mas isso não se confunde com a questão da deficiência. E a gente precisa ter essa cautela, porque muitas vezes usar esses termos demonstra o quê? Uma dificuldade em lidar com a deficiência. Como se falar em deficiência fosse uma coisa ruim, negativa. E não é, né? Então, é isso que a gente tem que ter esse pensamento. A gente tem uns problemas conceituais aí entre deficiência mental e intelectual e o uso inadequado dos termos, mas esse nós vamos falar lá no vídeo que a gente vai tratar desses enquadramentos, tá? E aí, no dia a dia, é claro que a gente vai conversar com a pessoa, como vocês estão vendo aqui nessa charge do Ricardo Ferraz, a gente deve se comunicar com a pessoa pelo nome dela, normalmente. Agora, nos termos técnicos, nos textos, nas palestras, a gente vai sempre falar pessoa com deficiência, aprendiz com deficiência, criança com deficiência, por aí vai, tá? Então, esse conceito é bastante importante da gente absorver. Aqui a gente tem um resuminho breve da legislação brasileira, que a gente não vai falar sobre toda ela, a gente só vai destacar aqui alguns pontos. Em 2009, nós vamos começar aqui do decreto 3298. Ele é aquele decreto que ainda está em vigor, que tinha uma lista dos adoecimentos que eram considerados deficiência. Essa forma de entendimento está desatualizada e a gente vai explicar para vocês por quê, né? Em 2009, veio a Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o Brasil assinou essa convenção equiparando todos os itens dela à nossa Constituição Federal, a nossa lei maior. E isso tem um impacto muito grande, porque a gente tem que prestar contas externamente, junto à ONU, por termos assinado o protocolo facultativo, mas também temos que prestar conta aqui, porque isso faz parte da nossa legislação brasileira e no nível mais alto, né? A partir daí, a gente teve em 2015 a Lei Brasileira de Inclusão. Essa lei, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, nos trouxe várias diretrizes de como devemos cumprir os dispositivos lá da Convenção da ONU, né? E aí, nesse sentido, é que a gente tem uma grande mudança no conceito de deficiência. E essa legislação, a gente vê que ela vai se refletir nas instruções normativas da Secretaria de Inspeção do Trabalho. A instrução normativa, gente, é aquilo que define como que deve ser feita a fiscalização em relação a algum tema. A instrução atual que a gente deve seguir é a IN número 2 de 2021. Recomendo que todos leiam. E a gente tem os artigos referentes à parte de inclusão de pessoa com deficiência, lá a partir do artigo 83 em diante. Então, é interessante que a gente leia isso para saber qual é a forma de cobrança dessa legislação que a fiscalização vai utilizar. E aí a gente sabe também que essas leis prevêem crimes, além de multas administrativas que o Ministério aplica, a questão da prisão, né, e outras multas criminais quando se faz algum tipo de discriminação contra a pessoa com deficiência, seja para acessar o trabalho ou qualquer coisa desse tipo. Então a gente precisa ter um cuidado bem grande aí nesse ponto, tá? E aí, o que é essa mudança conceitual que eu disse para vocês? Desde que a gente assinou a Convenção da ONU, que a gente tem que entender isso, que pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, mental, intelectual, sensorial. O que são os impedimentos? São as alterações corporais, nas funções e estruturas do corpo, né?
Só que a deficiência, a experiência de deficiência, ela vem da interação desse corpo com as características dele e o ambiente que a pessoa vive, o contexto em que ela vive, em que estão presentes as diversas barreiras, não só barreiras arquitetônicas, mas barreiras de transporte, urbanísticas, de comunicação, de informação e principalmente a barreira atitudinal, que é essa do preconceito, de achar que a pessoa com deficiência não dá conta de fazer as coisas, que é incapaz ou que é muito frágil, que pode se ferir ao trabalhar. Então a gente tem que virar essa chave aí no conceito e sair dessa ideia do corpo, porque o que importa hoje para a gente é entender isso. Existe ali o modelo de doença alteração corporal antigo, que está lá no decreto 3298, mas hoje a gente trata do modelo biopsicossocial. Então é esse entendimento que o ser humano ele existe ali em interação constante com a sociedade que ele vive, a cultura que ele vive e um ambiente físico, natural e construído. E isso é que a gente tem que entender. À medida que a gente remove essas barreiras do mundo, a gente permite uma maior funcionalidade das pessoas com deficiência e iguala as oportunidades de acesso. E aqui tem um slide do meu colega Fernando, que é da Auditoria do Pernambuco também, que ele fez um resumo sobre isso. Anteriormente, o conceito que se tinha é que a deficiência era igual aos impedimentos. O que são os impedimentos? Aquelas alterações no corpo, funções e estrutura do corpo. Se falta uma parte, se uma parte funciona diferente, isso são as alterações corporais. Então, a avaliação era muito pautada no médico, no conceito de diagnóstico, de adoecimento unidimensional, né? Assim, bastante estrito ali e que trazia uma carga muito grande para a pessoa. Hoje a gente tem esse entendimento de que a deficiência ela parte dos impedimentos em interação com as barreiras, então a gente precisa de ter uma avaliação multiprofissional e interdisciplinar, e isso está previsto na Lei Brasileira de Inclusão desde janeiro de 2016, que é obrigatório que a avaliação seja assim. Então, a gente tem um conceito funcional de deficiência a partir da CIF, com multidimensões envolvidas, um conceito muito mais aberto, muito mais amplo. E, claro, que é um conceito em evolução, né, como a própria Convenção da ONU prevê. E aí a gente sai dessa ideia de fazer uma superação ali individual ou no máximo da família em relação às barreiras e entende que essa superação ela deve ser feita pelo Estado e pela sociedade, removendo essas barreiras aí. Né? Então, a gente sai daquele decretinho lá 3298, que tinha uns itens muito restritos só de corpo, e passa para esse entendimento da Convenção e da Lei Brasileira de Inclusão que a gente está trazendo aqui. E a própria Lei Brasileira de Inclusão diz o quê? Que se a gente for fazer avaliação de deficiência, ela tem que ser biopsicossocial, ela tem que ser realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar. E isso já está em vigor desde 2016. Tá? E tem que avaliar 4 itens importantes. Impedimentos nas funções e estruturas do corpo? Sim, é uma parte. Uma das 4, né? E isso que está mais presente no decreto 3298. Mas tem que avaliar fatores socioambientais, psicológicos, pessoais também. Né? Tem que ver qual é a limitação para o desempenho das atividades do dia a dia e qual a restrição de participação que vem dessa interação do corpo com as barreiras. Né? Então, são 4 itens importantes da gente avaliar. E por aí você já percebe a mudança na forma de fazer a avaliação de deficiência. Quando a gente vai fazer um laudo caracterizador, a gente tem que olhar para tudo isso aqui. Não pode ser mais só para as alterações corporais, tá? E aí, para a gente entender melhor de onde vêm esses conceitos, eles vêm da Classificação Internacional de Funcionalidade. Se vocês não conhecem, ela é um livro, assim como a CID, né? Ela não tem o objetivo de avaliar deficiência, ela avalia a funcionalidade do ser humano, qualquer ser humano. E ela considera ali nos seus capítulos a parte corporal de funções e estrutura, os fatores contextuais, ambientais e pessoais, né? E, consequentemente, um resultado aqui em atividades e participação. Né? Então, a gente vai avaliar o desempenho da pessoa no dia a dia para fazer as tarefas diárias de acordo com o corpo e as barreiras. E essas tarefas do dia a dia, gente, elas perpassam várias áreas. Aprendizagem, aplicação de conhecimento, tarefas e demandas gerais, comunicação, mobilidade, cuidado pessoal, vida doméstica, relações e interações interpessoais, áreas principais da vida e a vida comunitária, social e cívica. Ou seja, é todo o panorama completo do ser humano. Né? Dentre os fatores ambientais, a gente tem aquelas características mesmo do dia a dia. Então, pra vocês imaginarem, é bem diferente você ser uma pessoa com uma paraplegia, que seus membros inferiores não têm força, você depende de uma cadeira de rodas, mas você tem uma cadeira motorizada, numa cidade com acessibilidade, com todas as vias livres e desimpedidas,
E tem uma outra pessoa com o mesmo diagnóstico de base, que é uma paraplegia, mas que vive numa vila ou favela, e o acesso se dá por um morro de terra, ele não tem uma cadeira de rodas de espécie alguma, e aí não vai acessar educação, trabalho, por aí vai. Então, a experiência de deficiência de um e de outro é completamente diferente, apesar das alterações corporais serem idênticas. Então, esse que é o olhar biopsicossocial que às vezes é difícil da gente absorver. E isso acontece em função das barreiras do dia a dia, né? O que é fundamental? A gente terá aí um instrumento de avaliação unificada que considera isso, porém, por enquanto, ele não está pronto. Né? O que a gente tem que fazer é compreender a funcionalidade da pessoa, entender aquela pessoa no seu contexto e descrever as limitações para as atividades do dia a dia, até que a gente tenha um instrumento de avaliação oficial que vá fazer isso em nosso lugar, que a gente não vai precisar fazer isso na empresa, nos locais. Isso vai vir pronto de uma equipe de avaliação. Né? E aí, a gente tem que entender isso, que o conceito de deficiência está em evolução. A Convenção da ONU nos coloca isso. E é por isso que a gente vai aí mudando a forma de entender, de avaliar, de compreender a deficiência, sempre com o objetivo de remover as barreiras. Né? Então, a gente sai do decreto 3298 lá com as suas alterações e vai fazer várias adaptações que a gente vai descrever aqui ao longo dos outros vídeos. Ele já começa aqui quando ele lista os tipos de impedimentos, né, como física, auditiva, visual, mental e múltipla, e não faz a separação intelectual e mental que precisa. Nós vamos mostrar isso para vocês depois. Então, a partir do próximo vídeo, a gente vai falar de cada um dos tipos de deficiência. E eu espero vocês lá, tá bem? Então, obrigada.